Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, São Lucas, no Evangelho deste dia, leva-nos a acompanhar Jesus, que passeava através das searas num dia de sábado. Não o fazia sozinho, mas ia acompanhado dos seus discípulos. Todos eles eram judeus, e como deves saber, para um judeu, o dia de sábado tinha uma importância extraordinária. Por isso, este passeio de Jesus não devia ter sido muito longo, porque ao sábado até se limita a distância que se pode percorrer. No Antigo Testamento, era um dia para dar especial glória a Deus, um dia de repouso, um dia em que se refletia sobre esse repouso de Deus depois de ter feito toda a criação, na maneira como é relatado este ato da criação do universo por Deus no livro do Gênesis. Ainda hoje em dia, se fores a Israel num dia de sábado, verás que há serviços que não funcionam neste dia. Este modo de viver o sábado vem de uma indicação, de uma lei dada pelo próprio Deus. Deus que reclamava àquele povo ao qual protegia esta reverência, este respeito, este amor, esta adoração. Um modo concreto de cada um manifestar não apenas na teoria, mas na prática, a sua fé em Deus. Ora, aconteceu que os discípulos que acompanhavam Jesus e que por estarem perto de Jesus com certeza que procuravam viver o sábado melhor do que ninguém, estavam cheios de fome e, ao ter fome, apanhavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Não é que fosse propriamente um grande pitel, e isto de comer as espigas cruas em si parece-me, pelo menos para mim, que implica já um certo sacrifício. Não estavam os apóstolos a fazer uma paragem na Arcádia para comer uns chocolatinhos. Mas ainda assim os fariseus, que viram os apóstolos a comer as espigas, disseram: por que fazeis o que não é permitido ao sábado? Esta pergunta mostra algo de positivo por parte dos fariseus. Eles tinham um desejo de cumprir uma lei de Deus, o terceiro mandamento da lei de Deus. E tal como tinha acontecido com os outros mandamentos ao longo do tempo, foram explicitando, foram concretizando de que modo é que se deveria viver essa indicação de Deus. Isto levou a umas concretizações até ao pormenor. Uma das indicações que se dava era precisamente essa: não se pode recolher, nem se pode moer o grão. E por isso, diziam eles, os apóstolos estavam a violar o terceiro mandamento. O que há de positivo nesta pergunta por parte dos fariseus é que se preocupavam com a lei de Deus. Mas o que há de negativo na atitude dos fariseus é que pensavam que se conseguiam eles próprios interpretar totalmente a lei de Deus. Estavam agarrados, dependentes de uma interpretação humana de algo que era uma lei divina. E Jesus, depois de lhes responder e depois de lhes explicar com pormenor, diz, no final da sua explicação: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Referia-se a ele próprio com um título messiânico: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus torna claro, diante daqueles homens, que a sua interpretação humana da lei de Deus não coincide com aquilo que Deus tinha pensado quando disse que o sábado era um dia que deveria ser santificado. Isto que aconteceu com os fariseus pode acontecer com muitas pessoas à nossa volta e até pode acontecer connosco próprios. Por isso te pedimos ajuda, Jesus. Pedimos-te ajuda para não cair na mesma ratoeira, na mesma armadilha, para que nós não caiamos nesse erro de substituir a tua lei, aquilo que tu desejas, com aquilo que nós pensamos que tu desejas. Que não caiamos no erro de substituir uma lei divina por aquilo que nós pensamos que deve ser bom e aquilo que nós pensamos que deve ser mau. Ou dito de outra maneira,
Gostava eu, Senhor, de fazer realmente a tua vontade e não a minha. Gostava eu, Senhor, de te amar como tu queres e como tu mereces ser amado. E na verdade, tu é que podes mandar, porque tu és o Senhor do sábado. Tu é que sabes como é que deves ser amado. Para que isto não fique assim muito teórico, podemos olhar precisamente para o terceiro mandamento, que, como bem sabemos, com a ressurreição de Jesus, é santificar os domingos e dias de festa de guarda. Dias especiais, em que procuramos alegrar-nos, dar glória a Deus, também com o nosso descanso e, sobretudo, na participação da Eucaristia dominical. Mas lá está, poderíamos perguntar-nos, por que é que será preciso ir à missa ao domingo? A mim parece-me que não é assim tão importante. Há tantas outras formas de dar glória a Deus. E então, quando ouvimos dizer que é uma falta grave, um pecado mortal, faltar à missa sem nenhum motivo importante que o justifique, poderíamos pensar, ui, que exagero. Não me parece que seja para tanto. Mas, na verdade, a quem tem de parecer se é para tanto ou não, é ao Senhor. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do domingo. E quando há coisas que não entendemos ou que nos parecem desproporcionadas, em vez de nos darmos logo razão a nós próprios, pensemos se não estamos a cair no erro que caíram os fariseus, mas ao contrário. É o mesmo tipo de erro. Pensar que o meu modo particular de entender as coisas é superior à lei divina, àquilo que Deus me pede, não só porque é justo e verdadeiro, mas também porque me vai fazer bem a mim próprio. Dá-me, Senhor, esse desejo grande de cumprir a Tua lei, de ter gosto em cumprir a Tua lei. Dá-me uma vontade grande de formar a minha consciência, de estar disposto a pedir conselho a outras pessoas e, ao mesmo tempo, a não ter leis que são próprias, minhas, que eu crio, como os fariseus. Não se pode tirar a espiga em dia de sábado e comer a espiga. Senhor, que não tenha destas leis próprias e que eu não seja inflexível para com os outros. Hoje podemos parar um bocadinho e pensar nisto. Esta verdade que devemos reconhecer humildemente. Jesus, só Jesus, é o Senhor do sábado. Só Jesus é o Senhor de tudo. Só Ele é quem manda. E manda bem, porque só Ele é verdade. E nós devemos cumprir o que Ele nos manda, porque tudo o que nos manda, manda por nosso amor. É claro que todos nós temos as nossas opiniões e pode-nos parecer melhor uma coisa que outra, mas estejamos abertos àquilo que Deus Nosso Senhor nos pede, àquilo que Deus Nosso Senhor nos quer dizer. Procuremos pôr em prática o que Ele nos indica. Se ainda não o entendes totalmente, não desistas. Para voltar ao mesmo exemplo, santificar o domingo. Não entendo porque é preciso ir à missa, pois não desistas. Vai, pede algum conselho que te ajude a viver melhor a missa, a perceber o que é a missa. E então vais ver que pouco a pouco vais entendendo o porquê dessa indicação. E quando fores à missa vais dar-te conta de que podes pedir por esta intenção que tanto te preocupa e por aquela outra, e que podes oferecer ao Senhor aquela boa obra que tu fizeste ao longo dessa semana e tantas outras coisas. E então começas a semana de um modo diferente. Dar-te-ás conta de que Ele, que Jesus, passa a ser o Senhor, a estar no centro de toda a semana. E até pode ser que venhas a sentir falta de o encontrar mais vezes ao longo da semana, em alguns dias ou todos os dias, porque sairás de cada um desses encontros com mais alegria, com mais paz, com mais força para enfrentar as dificuldades. Que Nossa Senhora nos ajude a confiarmos sempre em Deus e a pormos em prática, cada vez com mais amor, os seus mandamentos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.